Irmãos, nós estamos trabalhando aqui sobre unidade, sobre união nesse ano. Amém? Então quero convidar vocês que estão mais atrás aí para se unir. Não deixa a cadeira vazia aqui na frente, não. Vem mais para perto. Vamos começar por aí. Vamos ter esse costume de estar perto um do outro. É união. Vem. Nós queremos vocês juntos. Queremos vocês perto de nós. Eu sei que você já tem seu lugarzinho de estimação aí, né? Todo domingo no mesmo lugar. Vem para perto. Vem. Eu vou encher o saco aqui, vem. Vem para perto, vem. Vem, sai de trás aí, vem para cá. Nós estamos falando de união esse ano. Nós precisamos praticar, não é só ouvir, não. Vamos estar unidos aqui. Acostuma com seu irmão aí do seu lado. Glória a Deus. Agora, vem mais, tem mais aí. Vocês não estão enraizados aí não, vem para frente. Vamos ficar juntos. Glória a Deus. Cumprimento seu irmão aí do seu lado aí. Amém, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus nos trata como um corpo, irmãos. Ele nos chama de corpo. Membros separados são membros amputados. Deus quer que a gente se una. São tantos membros na igreja, às vezes a gente nem sabe o nome de todo mundo, né? A hora é agora. Vamos orar? Vamos orar para a gente começar esse culto, essa palavra, né? O culto já começou. Só iniciar essa palavra. Senhor, eu já estou te sentindo há muito tempo, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, Pai. É mais real do que o chão que eu estou pisando, Senhor. A sua presença é verdadeira, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado por ter nos despertado, Senhor. Muito obrigado por ter entregue seu único filho, Pai. Nós nunca poderíamos pagar isso, Senhor. Ah, meu Pai, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom, Pai. Que em nome de Jesus, nossos corações estejam quebrantados aqui, Senhor. Que em nome de Jesus, não tenha nada para nos distrair, Senhor. Que não haja aqui, Deus querido, vergonha para nos conter. Que não haja aqui, Senhor, o medo de ser torcido pelo Senhor. Se precisar apertar, aperta, Senhor. Nós só precisamos estar na forma que o Senhor desenhou para nós. É isso que queremos, Senhor. Nós precisamos disso. Nós não podemos lidar como se o seu sacrifício fosse em vão, Senhor. Espírito Santo, tome total liberdade nessa manhã. Total liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Não é o texto básico que a gente vai usar aqui. Mas antes de vir para cá, o Senhor, Ele me mostrou uma palavra que me chamou a atenção. Está em Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, não deixe de se reunir como igreja. A igreja do Senhor, ela não anda desmembrada, como eu comecei falando aqui. A igreja do Senhor é unida. E antes de subir aqui, glória a Deus, antes de subir aqui, o Senhor me colocou no coração de que as dores de parto estão se intensificando. Quem é mãe aqui? Vocês sabem como que é, né? Dores de parto. Está intensificando. Está aumentando o tempo. O tempo está acabando.
Está diminuindo, está aumentando o ritmo, aumentando a intensidade, está diminuindo o tempo. Nós precisamos levar a sério tudo isso aqui. Já falei isso uma vez aqui. O Evangelho não é você vir aqui todo domingo. É você viver de forma visceral tudo isso. Existe uma mensagem da parte de Deus que eu quero compartilhar aqui hoje. Eu convido vocês a lerem Atos 13. Não sei se vai colocar ali, Atos 13, a partir do versículo 13. Diz assim: ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entraram na sinagoga. Entraram onde? Na sinagoga, no dia do Shabat. E assentaram-se. E após a leitura da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então Paulo, levantando-se e acenando com sua mão, disse: homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. Pode se assentar, irmãos. Aqui Paulo vai começar a ministrar sobre aquele povo das sinagogas o Evangelho de Jesus. Eles não conheciam Jesus, eles não estavam ali perto de onde tudo aconteceu. E ele começou a ensinar para eles e mostrar como tudo aquilo se encaixava com a Torá e com tudo que eles já haviam estudado há tanto tempo, né? E ele começa a pregar, fala das promessas. E mais para frente, no mesmo texto aqui, a partir do versículo 38, vai dizer assim: seja portanto de vosso conhecimento, homens e irmãos, que através desse homem vos é anunciado o perdão dos pecados, desse homem Jesus, né? E por ele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Cuidado, portanto, para que não vos sobrevenha o que foi falado nos profetas. Vede, ó desprezadores, e admirai-vos, e perecei, porque eu farei uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, mesmo se um homem vos contar a vós. E saídos os judeus da sinagoga, de onde? Da sinagoga, os gentios pediram que no Shabat seguinte lhes pregassem as mesmas palavras. Quem pediu que pregasse de novo? Os gentios, né? E despedida a congregação, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os persuadiram a continuar na graça de Deus. E no dia do Shabat seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas quando os judeus viram as multidões, eles encheram-se de inveja e contradiziam e blasfemavam as coisas que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram: era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e vos julgais não dignos de vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque assim nos ordenou o Senhor, dizendo: eu te pus para ser luz dos gentios, para que sejas por salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram na palavra do Senhor, e creram todos os que estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as multidões religiosas e honestas e os principais homens da cidade, e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram dos seus termos. Mas sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Irmãos, nós vamos falar aqui hoje sobre
esse princípio de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Em 2016, aqui em Viçosa, eu conheci uma pessoa muito importante. Muito importante. Nunca tinha conhecido ninguém tão rico, tão sábio. É interessante demais. E essa pessoa estava para preparar um casamento para o filho, né? Tinha muitos funcionários, uma pessoa muito influente. E ele saiu para convidar, mandou alguns funcionários convidarem, né, algumas pessoas para o casamento do filho. E essas pessoas não foram. Falaram que não ia, cada hora um dava uma desculpa e não ia. Até que ele foi e se voltou para as pessoas que ele não ia convidar no início, né, que não estava ali dentro dos convites, e chamou a multidão. E essas pessoas foram para o casamento. Essa pessoa muito importante que eu conheci em 2016 é o Senhor. E esse casamento é o que Ele preparou entre o Cristo e a noiva. Está lá em Mateus 22, se não me engano. Depois vocês podem procurar lá, Mateus 22. Primeiro, Deus preparou o ambiente para os judeus. O casamento estabelecido ali com eles, povo escolhido, uma aliança que ele tinha com Abraão, que ele tem com Abraão. Mas ele foi rejeitado. Aqui, como a gente viu no texto, Deus havia preparado tudo, mas o povo escolhido foi rejeitado. E aí o convite chegou até os gentios. Chegou na sua casa lá, ó, o convitinho para o casamento. Existe aqui um plano de Deus, revelado primeiro aos judeus e depois aos gentios. Porque Deus, Ele cumpre promessas. Amém? Deus cumpre promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem já recebeu promessas de Deus aqui? Vai cumprir, irmãos. Se não cumpriu, vai cumprir. Se você ainda não recebeu o que Deus te falou que você vai receber, você vai receber. Porque Ele cumpre promessas. Deus não quebra alianças. O que a gente precisa fazer é polir a aliança, porque às vezes a gente arranha ela. Às vezes a gente arranha ela. Precisa polir, cuidar. Mas Ele cumpre a aliança. Ele fez uma aliança com Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão. E por isso a mensagem vai primeiro para o povo judeu. E depois para nós. Vocês vão entender onde eu quero chegar com isso. O Espírito Santo, ele trabalha de uma forma revelando a multiforme graça de Deus. Vocês entendem isso? Multiforme graça de Deus. Deus, ele manifesta a sua graça de formas diferentes. Isso é fácil de você perceber. Você vai ver pessoas que sempre, desde criancinha, né, cresceram na presença de Deus ali, são cheios do Espírito Santo. Você vai ver um outro, como foi o meu caso, de viver anos da minha vida distante da presença de Deus, sem crer que existia um Deus, e ser depois trazido por Ele. Você vai ver um irmão que é quietinho na adoração, que adora ali quietinho. Você vai ver um que sapateia e que roda. A multiforme graça de Deus, ela se manifesta de forma diferente. Isso é extremamente importante para a gente ter união. Se você não entende que Deus se manifesta de formas diferentes, você vai julgar o seu irmão. Você vai olhar para ele e falar assim: isso aí está querendo aparecer. E ela, fulano é frio, parece um picolé. Irmãos, a multiforme graça de Deus. A gente estava conversando isso ontem. O braço é diferente da perna. É assim? Mas cada um tem sua função. Você cortaria um braço? Você arrancaria uma perna? Cada um tem sua função. Então a gente não tem que ficar aqui olhando para um ou para outro. A gente tem que olhar para Jesus. O corpo obedece
a cabeça, o cérebro. Quem é o cabeça? Cristo. A gente, com o nosso irmão, a gente só une, a gente junta, o corpo mantém juntinho ali. O cérebro manda o comando para o braço, que pega a comida, leva até a boca mastiga, não é assim? É um ajudando o outro, cada um tem sua função no corpo de Cristo. Se a gente quer ter união em 2023, nós vamos ter, amém? Mais união em 2023. Se a gente quer ter isso, nós precisamos entender que Deus se manifesta de forma diferente, a partir de cada pessoa, de um jeito novo. Talvez você nunca viu aquilo, mas a forma do Senhor tocar a pessoa, a forma do Senhor usar a pessoa. A gente precisa entender mais isso, irmãos. O Espírito Santo, ele trabalha de forma dinâmica. Você vê Jesus curando cegos, é muito interessante. Você vai ver em um momento Jesus fazendo um lodo com a própria saliva e passando nos olhos do cego, e ele é curado. Você vai ver Jesus dando uma ordem e o outro é curado. Você vai ver um que começa enxergando as coisas meio mais ou menos e depois volta a enxergar 100%, também curado. São formas diferentes de Deus trabalhar. São manifestações diferentes, porque o Espírito Santo, ele é dinâmico. Ele detém toda a inteligência e todo o conhecimento. Você acha que ele vai agir da mesma forma em tempos diferentes, em culturas diferentes, com pessoas diferentes? Por isso que nós precisamos a gente precisa conservar princípios, porque ele conserva princípios. Mas nós precisamos não ser engessados. Eu não estou falando conservador aqui de questão política, tá, irmãos? Entende isso. Estou falando aqui de conservar princípios, de você segurar princípios e levar eles durante toda a sua vida. E ser conservador nesse sentido não é ser engessado. Tem gente que acha que para você conservar princípios, você tem que fazer tudo do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma hora. Isso é religião. Deus, ele muda os caminhos. Os mestres lá da lei, por que eles ficavam com tanto ódio, tanta raiva de Jesus? Jesus mudou a tradição deles. Porque Deus não está apegado à tradição, ele está apegado a princípios, amém? Deus está apegado a princípios. E quando Jesus curava no sábado, aquele era um escândalo. Era um escândalo. Mas ele está olhando princípios, amando o irmão. Imagina, irmão, se a gente estivesse aqui agindo da mesma forma como a igreja agia há 100 anos atrás, será que a gente estava aqui desse jeito? Não vamos fazer célula não, que sempre fez assim, vamos fazer assim. Não, célula é bênção, não é? E veio depois. Nós precisamos entender esse dinamismo do Espírito Santo. Ele é dinâmico, porque ele tem toda a inteligência. Eu não posso nem falar que ele é inteligente. Ele tem toda a inteligência, ele é a fonte da inteligência. É mais do que ser inteligente. E ele sabe que ele se mostra de formas diferentes, em tempos diferentes. Mas ele conserva princípios. O que a gente tem visto por aí é a inversão disso. A inversão disso. Nós temos visto os princípios mudando, por um lado, e por outro, um engessamento de práticas. Nós temos que tomar muito cuidado disso, irmãos. Satanás, a forma mais astuta dele trabalhar é de forma sorrateira. É através de ensinamentos que ele solta ali, a partir de desenhos, de filmes, de livros, enfim, de músicas. E aquilo vai introduzindo na cabeça das crianças, de forma sutil. Na hora que assusta, fala, nossa, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Mas já começou desse tamanhozinho. Por isso que você tem que conhecer os princípios, para quando você vê algo diferente daquilo, você joga fora. Nós vivemos hoje num período onde o fluxo de informação é gigantesco. As crises de identidade cada vez maiores, o relativismo, isso tudo é arma
para destruir aquilo que Deus tem passado para nós. Mas não vai conseguir, amém? Não vai prevalecer, as armas do inferno não vão prevalecer contra nós. A gente vê essa questão das estratégias do espírito dinâmica, mas o princípio permanecendo nessa primeira viagem missionária de Paulo, que a gente leu aqui. O foco dele, apesar dele ter um chamado para os gentios, o foco dele primeiro foi pregar na sinagoga. A gente não repetiu aqui? Sinagoga, não foi? Ele foi primeiro até a sinagoga. E lá ele deu a palavra, pregou. Mas ele foi rejeitado. E aí ele foi até os gentios. Qual que é a ideia? Qual que seria o estado perfeito daquela missão de Paulo? Seria chegar na sinagoga, pregar para aquele povo, uau, é isso mesmo, está certo, Jesus e tal. Vamos atrás dos gentios. E juntar os gentios com aqueles outros que já estavam lá. Imagina? Eles iam crescer muito mais. Mas eles rejeitaram. Mas o fato é que eu não queria que a gente focasse nessa questão só de rejeitar, porque eu quero que a gente entenda o princípio que está por trás aqui. E o princípio que está por trás aqui é que nós vamos cuidar primeiro dos nossos para buscar os de fora. Consegue entender isso? Nós vamos cuidar primeiro. Então eu vou pregar para os de fora só se os de dentro rejeitar? Óbvio que não. A ideia é que todo mundo esteja unido. Mas a gente precisa cuidar uns dos outros. Se a gente quer permanecer em fé e andar em união, nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos dar atenção para as necessidades dos outros. Você conhece os problemas do seu irmão? Não vou falar do que está do lado, não. Vou falar do que está atrás de você aí. Porque o do lado, normalmente a gente senta do lado da nossa família e tal. Você conhece os problemas do seu irmão aí? Você sabe se o seu irmão está bem de saúde? Você sabe se ele está bem financeiramente? Você sabe se ele precisa de um ombro amigo para chorar, para ser consolado? Você sabe como que está o seu irmão? Eu não estou falando aqui de você saber por fofoquinha, não. Estou falando de você chegar para ele e falar assim: como que você está? De verdade. Não é só chegar e falar assim: ô, tudo bom? Aí tá bom, tá bom. Não, é sentar e falar assim: me conta, como tá? O que você está precisando? Eu estou aqui para te ajudar, viu? Se a pessoa falar com você: mas eu estou bem e tal, eu falo assim: amém, então eu vou celebrar com você, mas eu estou do seu lado. Nós precisamos dar atenção, irmãos. As dores de parto, as contrações estão chegando cada vez mais intensas. Existe esse princípio. A estratégia de Paulo era pregar para os que já creem, para depois cuidar dos que não creem. Porque ele sairia daquela região, e deixaria uma igreja saudável, unida, preparada. Quem que é o melhor administrador de todos os tempos aí? Elon Musk? Bill Gates? Não. Deus. Deus é o melhor administrador de todos os tempos. E se Ele é o melhor administrador de todos os tempos, Ele sabe que a união, ela é extremamente importante para manter uma organização viva. Extremamente importante. Tem um texto da palavra que vai falar a respeito de um endemoniado, que ele era cego e mudo, né? É isso? Cego e mudo? Ele era cego e mudo. Mateus 12, acho que Mateus 12. Ele era cego e mudo. Jesus expulsa aquele demônio. E o pessoal que começa a falar: ele expulsou pelo espírito de Beelzebul. Ele fala assim, aí Jesus explica para ele: se uma organização começar a se destruir, ela vai acabar. Se o próprio diabo estivesse expulsando o diabo, ele ia se destruir. Então a gente precisa ter essa união. Vocês já repararam que muitas vezes a gente se destrói? Vocês já repararam que até no silêncio a gente se destrói? Quando você vê alguém
passando algum problema e você se silencia, você está gerando rachaduras na igreja. Não há mais tempo para a gente viver um evangelho barato, um evangelho que não se importa com os outros. Se você acha que ser crente é você vir uma vez na semana na igreja, vou te dar uma notícia: você não é crente. Você não entendeu nada ainda. Não é sobre vir aqui no templo uma vez por semana. É sobre viver a palavra de Deus. É sobre ser luz aonde você passar. É sobre você ser luz no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Aonde você está, você tem que iluminar. Nós estamos vivendo num mundo de trevas, onde está tudo escuro. Aqui dentro, irmãos, a gente recebe tantas bênçãos, é bom demais. Mas se você andar aí fora com um pouco mais de sensibilidade, você vai ver como que as coisas estão ruins. Nós fomos em Belo Horizonte esse fim de semana e eu fiquei assustado com tanto de morador de rua. Mas é muito. Eu comentei isso com o Lauro, eu falei, cara, parece que eles vão ficando invisíveis para as pessoas. Para nós que chegamos lá, né? Que a gente é daqui, chegou lá, é assustador. Você fala assim, nossa, mas que situação é essa e tal. Mas para quem está lá todo dia, aquela pessoa vai ficando transparente, fica invisível. Nós não podemos acostumar com a escuridão do mundo. Nós precisamos olhar para essas pessoas com compaixão. Mas começa aqui. Se você não consegue amar o seu irmão, que está aí do seu lado, que professa a mesma fé que você, que sofre as mesmas dificuldades, nós cristãos, cada um tem sua dificuldade, mas nós em geral temos dificuldades em comum, já que nós caminhamos para o mesmo sentido, pisamos no mesmo caminho. Se a gente não consegue dar atenção para o irmão que está do nosso lado, se não consegue dar atenção para aquele que está do nosso lado, como que a gente vai olhar para esse mundo? Com compaixão? Depois da minha conversão em 2016, muitos dos amigos que eu tinha se afastou um pouco de mim. E eu lembro de ter ficado muito chateado. Me doeu muito. Porque eu estava numa situação extremamente frágil. Eu tinha sofrido um acidente, me machucado e tal, eu estava de cama. Eu chamava às vezes as pessoas, vem dormir aqui em casa, cara, vamos ver um filme aí, passa um tempo aqui comigo. Estava me sentindo sozinho. E as pessoas não iam, cara. Eu sofri muito por isso. Hoje, eu vejo o Senhor, claramente o Senhor me trazendo novamente para perto deles. Mas agora de uma forma totalmente diferente. E agora eu entendi. Eu lembro de um dos meus amigos, ele chegou a falar isso comigo. Ele falou assim, eu cheguei a ficar com raiva de você. Fiquei chateado com você. Mas, porque ele também teve a mesma sensação de que eu tinha me afastado. Mas ele falou assim, hoje eu entendo. Porque provavelmente a gente ia fazer mal para você, ao invés de bem. Primeiro, irmãos, a gente se une aqui, para depois buscar os de lá. Não adianta a gente querer inverter esse princípio que Deus estabeleceu aqui. Nós precisamos dar atenção para os detalhes da palavra de Deus. No mesmo texto, no versículo 50, na parte B, vai falar assim: e levantaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram dos seus termos, mas sacudindo contra eles a poeira dos seus pés, partiram para Icônio. Partiram para onde? Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Irmãos, Icônio era uma terra onde se adorava uma suposta deusa, né, chamada Cibele, que era cultuada como
a deusa da fertilidade. E nos cultos era uma base bem voltada ao lado feminino. E os cultos dessa Cibele, os homens, durante um frenesi, um estado de euforia muito grande, eles cortavam as suas genitais e jogavam nas casas. E onde os órgãos deles caíam, naquelas casas, essas famílias eram responsáveis por cuidar desse homem, que se tornou um eunuco. E ele deveria ser vestido com vestes femininas, deixar os cabelos mais longos, que na época era visto como algo exclusivo, né, da mulher também, naquela terra. Então eles assumiam uma posição feminina. E isso, para os conceitos cristãos, a gente sabe que é completamente fora da palavra, né? É uma idolatria profunda, sacrifícios dados a ídolos, né? Mas eles foram felizes para lá. Quando você foi Paulo e Barnabé, quando você está com seu irmão em união, seguindo o mesmo caminho, dando os mesmos passos, você vai até para uma luta, mas você vai feliz, não é não, pastor? Você vai feliz, às vezes você vai direto para um desafio. Fala assim, nossa, nós vamos numa situação ali difícil. Aquela família ali está precisando de ajuda tal, está com dificuldade tal. Mas a gente vai feliz, porque é guiado pelo Espírito. Mas precisa ter união, irmãos. E Eclesiastes vai falar sobre o cordão de 3 dobras. Se você está sozinho, talvez as pressões que você sofra, você não consiga resistir. Mas se você está com seu irmão unido, é muito melhor. É muito melhor, você consegue resistir, seu trabalho dá mais resultado, você chega mais longe. Nosso tema de 2023, qual que é? Como é que é? Permanecendo em fé, eu falei aqui hoje já, permanecendo em fé. O que mais? E andando em unidade, né, pastor? Permanecendo em fé e andando em unidade. A gente precisa permanecer em fé. A gente precisa permanecer em fé. Na pandemia, muitos se perderam. Aí talvez você fale assim, mas eu não me perdi. Mas você sabe o que vem pela frente? Você sabe o que te espera daqui para frente? Nem eu. Nós precisamos estar unidos, permanecendo em fé. Se você não tiver esses preceitos, esses princípios escritos no seu coração, talvez você não resista daqui para frente. Irmãos, a tendência é a gente estar sempre mais unido e crescer. A gente não pode se contentar com pessoas saindo e caindo do nosso lado e a gente falar assim, fulano afastou, né? Fulano não vai mais. Fulano está vivendo a vida toda torta e começa a julgar. Não é isso. Nós precisamos ter as palavras de Deus escritas no nosso coração. Isso tão vivo que você sinta dor de ver alguém lá fora. Sinta dor de ver alguém que se perdeu. Nós precisamos das disciplinas espirituais. Toda vez que eu vou dar uma palavra, eu volto nesse assunto. Nós precisamos das disciplinas espirituais para que a palavra de Deus seja escrita em nós. Nós precisamos de ler a Bíblia todos os dias. Precisamos orar todos os dias. Precisamos de oração e leitura da palavra, jejum. Precisamos manter em prática de adoração, viver uma vida que exalte o nome do Senhor. Que a gente esteja mais conectado com o nome do Senhor. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu me lembro que a minha esposa estava contando um caso lá de perseguição que ela sofreu. E eu me lembro, e as pessoas tiraram sarro dela por estar ali servindo a Deus e tal. E eu fiquei pensando, eu me coloquei no lugar dessas pessoas.
eu lembrei de como eu era lá atrás. E eu tomei um choque, porque me veio uma consciência de que eu torcia para Deus não existir. Olha que doido. Eu torcia para que Deus não fosse real. Sabe por quê? Porque eu sabia que se Deus fosse real, eu estava condenado. Não ia ter salvação para mim. Porque eu estava vivendo uma vida toda errada, e eu sabia disso. Então, o meu desespero era para provar de que Deus não existe. Quem sabe você está arrastando aí sua vida espiritual. Às vezes você não está tentando provar que Ele não existe, mas às vezes você está ignorando a existência dEle. Talvez você está andando, vivendo como se Ele não existisse, deixando tudo, deixando o reino de Deus no resto, e todas as outras coisas no primeiro lugar. Isso é inverter os princípios. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez você está andando atrás das demais coisas e deixando o reino de Deus para trás. Eu vou te falar, hoje em dia não é difícil de acontecer isso. Porque a gente tem... Aí você vê lá, o preço das coisas aumentando no mercado. Eu tenho que ganhar mais dinheiro. Agora não tem tempo para esse negócio de Deus, não. Eu tenho que correr atrás do meu dinheiro aqui. Aí às vezes você está ali querendo buscar um relacionamento, se casar, fala assim, deixa eu arrumar aqui de um jeito mais fácil e tal. Está fácil de deixar as coisas de Deus para trás. E a tendência é essa. É as coisas irem apertando tanto que as pessoas vão se apostatando da fé. A gente tem que se atentar a isso. Agora, irmãos, a gente precisa manter em unidade. Quanto tempo o povo passou no deserto, dando voltas lá até chegar em Canaã? Alguém dá o grito aí, quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Quando eles foram espiar lá para ver como que era, quando eles estavam quase chegando, quem que foi lá? Josué e Caleb. Ok, eles chegaram, viram lá gigantes e tal. Aí quando eles voltaram lá, o pessoal falou assim, não vamos lá não, vai dar ruim isso aí. Tem uns gigantes lá, não vai dar certo não. Mas Josué e Caleb, eles permaneceram firmes, não foi? Vocês acreditam que Josué e Caleb tinham um coração temente a Deus, fiel a Deus? Tinha, não tinha? Tinha. Mas eles passaram 40 anos no deserto junto com os outros que não entraram. A igreja é uma coisa só. Não adianta você olhar para você e falar assim, mas eu estou muito bem, mas seu irmão não. E você está ignorando isso, achando que o juízo vai vir só sobre ele. O juízo que eu digo não de ser condenado, tá, irmãos? Mas no sentido de que o Senhor, quando Ele aperta a igreja. E nós estamos passando um tempo em que Deus está espremendo a igreja. O Lauro falou isso, se espreme, vai sair óleo. Quando você passa as oliveiras por uma pressão, vai sair azeite. E nós precisamos de óleo e de azeite na nossa candeia. A gente ouviu muito isso esse fim de semana. Nós precisamos de óleo e azeite na nossa candeia, porque o noivo vai chegar. Amém? O noivo vai chegar. Ele vai ir até o seu encontro. Mas o Senhor, Ele espreme. Ninguém espreme uma oliveira, só uma. Vamos fazer azeite, pega uma aí e espreme. Não, é tudo. É tudo. Nós precisamos de unidade. Esse tema eu achei sensacional. Eu tenho clareza de que foi Deus que dirigiu isso para nós. Eu já estou finalizando. Eu quero orar com vocês no final. Mas eu queria que a gente pensasse o seguinte: em uma empresa, o que aconteceria se um sócio começa a brigar com o outro? Um sócio quer ser melhor que o outro, quer que a opinião dele saia sempre acima do outro. Os funcionários, um brigam com o outro. O que seria dessa empresa? Ia falir, não ia? Um contra o outro, um puxando para um lado, o outro. Não ia dar certo, né? Num jogo de futebol, imagina num time ali, um começa a marcar o outro do próprio time,
começa a marcar falta no cara do próprio time, vira para o goleiro, chuta a bola para fazer gol contra. Esse time vai ganhar alguma coisa? Vai ou não? Agora imagina como a gente tem visto a igreja. Muitas vezes um falando mal do outro. Você viu o marido da irmã? Fez isso e isso, aquilo. Você viu a roupa que a irmã veio? Titi para todo lado. Onde que vai dar isso? A igreja que não se cuida, ela rui, ela destrói, ela acaba. É união, irmãos. É união, é um dar a mão para o outro e falar assim: você está sofrendo, eu estou com você. Você está feliz, eu estou com você. É um dar a mão para o outro, dar atenção para as necessidades do outro. Ora, nisso eu declaro a vós: não vos louvo, porque não vos congregais para o melhor, mas para pior. Porque primeiro de tudo, quando vos ajuntais na igreja, ouço que há divisões entre vós, e em parte eu acredito, porque também é necessário haver heresias entre vós, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Portanto, quando vos ajuntais em um lugar, isso não é para comer a ceia do Senhor, porque ao comer, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e um tem fome e o outro está embriagado. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais aos que não têm? O que vos direi? Devo louvar-vos? Ou não vos louvo? Eu não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperem uns pelos outros. Mas se algum homem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para condenação. Muitas vezes a gente lê esse texto: examine o homem a si mesmo, e pensa assim: deixa eu ver se eu sou digno ou não de tomar essa ceia. Deixa eu ver, será que eu pequei essa semana? Eu falei mal de fulano. Essa ceia eu não posso tomar não. Aí um dia você chega: não, essa semana eu fui bem, hoje eu sou digno de tomar a ceia. Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Vocês não estão olhando para o corpo. Um está saindo com fome e o outro está saindo cheio. Um está saindo com sede e o outro embriagado. Examine-se. Olha se você está dando atenção para o seu irmão. Olha se você está se importando com a dor do seu irmão. Examine-se. Para de achar que tudo é individual. Para de achar que tudo é só você. Você olha para o outro. Nós estamos caminhando juntos para o mesmo caminho.